Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre sonhos. Será que os sonhos têm algum significado em nossas vidas? Sonhar com pessoas que já morreram representa alguma coisa? Como é possível programar os sonhos? Para responder a estas e muitas outras questões, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco. Você acredita que o sonho tem algum significado? Não. Eu acredito que é alguma coisa do subconsciente de cada pessoa. Depende de pessoa para pessoa. Não. Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer que se renova. Divaldo, segundo Freud, os sonhos expressam o nosso inconsciente, são expressões do nosso inconsciente. Segundo outras pessoas, os sonhos nada significam, não representam nada. E para o Espiritismo, como o Espiritismo conceitua os sonhos? Por ser o Espiritismo uma doutrina científica abrangente, considera a área freudiana da libido como sendo perfeitamente ajustável a muitos dos nossos sonhos. Na visão junguiana, também nós temos uma percepção muito curiosa dos sonhos, dos nossos arquétipos guardados no inconsciente profundo e que eliminamos através dos sonhos. Razão pela qual ambos recomendavam que nós anotássemos os sonhos para facilitar a interpretação simbólica. O Espiritismo estabelece que os nossos arquivos, não somente do inconsciente pessoal, como do inconsciente coletivo, as nossas experiências de outras reencarnações, vêm aflorar em determinados estados oníricos. Aceitamos, à luz da doutrina espírita, aqueles que têm uma natureza eminentemente da libido, portanto os sonhos freudianos, como também aqueles que são os arquivos estabelecidos nos arquétipos de Jung. Mas o Espiritismo, analisando o indivíduo como um ser integral, e não apenas como a psique e a matéria, vê nos sonhos uma maravilhosa oportunidade do desdobramento da personalidade para as denominadas viagens astrais. Equivale dizer que, parcialmente desligado do corpo, o espírito realiza experiências notáveis no mundo causal, de onde ele veio, conforme a tradição socrático-platônica, no mundo das ideias. E muitos desses sonhos têm o caráter de premonição, de evocação de cenas passadas, de recordações de existências transatas, proporcionando, através dos sonhos, a libertação de determinadas cargas emocionais que muito nos afligem. Então, Allan Kardec refere-se no Livro dos Espíritos a respeito dos sonhos como também de natureza espiritual, sem afastar a possibilidade dos sonhos fisiológicos. E alguns dizem que através dos sonhos conflitos vêm à tona. Esses conflitos, como são vistos quando aparecem nos sonhos, à luz do Espiritismo? Como libertação de determinadas problemáticas afligentes, que nós procuramos escamotear ignorando. Seria aquilo que Jung denominou como os conflitos da sombra. Essa sombra perturbadora que nós evitamos dar-lhe oportunidade de transformar-se em luz, permanece em nosso inconsciente, gerando situações muito embaraçosas. E quando não conseguimos fazer a ponte ego-self, não conseguimos fazer que a sombra seja absorvida pelo self, naturalmente nos sonhos nós liberamos. E graças a essa liberação de conflitos, diminuímos também os nossos transtornos de natureza comportamental. Algumas pessoas sonham com entes queridos que já morreram, que já desencarnaram e se perturbam muito com isso. O que você tem a dizer a essas pessoas? Muitas vezes, após o choque traumático da morte de um ser querido, o inconsciente arquiva imagens muito perturbadoras. E naqueles estados posteriores à morte, essas imagens vêm, através do sonho, atormentar-nos, dando a impressão que as pessoas estão sofrendo muito, que estão perseguindo, apresentando-se de uma maneira deturpada, porque são as imagens entorpecidas no inconsciente que se apresentam conflitivamente. No entanto, a experiência tem demonstrado que, na maioria das vezes, são encontros com seres queridos. E isto é muito confortador, porque enseja a oportunidade de o indivíduo ter certeza de que a vida continua. Eu tenho uma experiência muito curiosa a esse respeito.
Faz muitos anos desencarnou um amigo muito querido que frequentava a nossa casa. E a família começou a perguntar-me como estará. E eu dizia, no momento eu não tenho ideia, porque esperamos aquele período de transição. 8 ou 10 dias depois, o espírito Joana de Ângeles disse-me, nesta noite, nós iremos levá-lo para que acompanhe o despertar do nosso querido irmão. No entanto, vou pedir-lhe para que mantenha muito silêncio. Eu confesso que eu fiquei um tanto confliteado. Será que eu seria tão barulhento que mesmo o estado de desdobramento iria causar perturbação? Mais tarde eu entendi. Às 11 horas da noite eu me deitei e ela me aplicou passes longitudinais. Não poderia explicar como aconteceu o fenômeno, porém vi-me fora do corpo, parcialmente ao seu lado. E de imediato, também sei que eu tenho uma noção lúcida de como fui transportado, vi-me numa região favorecida por uma luminosidade que não tinha um astro que irradiasse a claridade. E à distância eu via uma como construção pentagonal de uma matéria transparente, que do lado de fora me permitia ver o que se passava lá dentro. Era uma clínica de repouso dos recém-desencarnados. A prefeitura levou-me, adentramos-nos, e depois de atravessar vários corredores, subitamente eu vi o meu amigo amparado pela sua genitora, ela sentada e ele no seu regaço. Então eu tive uma emoção muito grande, e quando eu tive essa emoção, ele pareceu tremer. E Joana de Ângeles me disse, silêncio mental. Era necessidade de não emitir ondas perturbadoras. Mas nós nos adentramos no que chamaríamos a habitação, e nesse momento ele despertou, como alguém que desperta de um letargo comum ou de um pós-cirúrgico. Um tanto aturdido, ele foi identificando e súbito viu o rosto da mãe e disse, mamãe, você aqui, eu estou sonhando com você. Ela disse, não, meu filho, você já veio para casa. Então eu morri? Não, meu filho. Você se transferiu do corpo para a vida espiritual, ninguém morre. Você lembre, você era espírita. Ele chorou muito, fez perguntas a respeito da família que ela esclareceu com infinito carinho. Então ele passeou os olhos em volta do quarto e viu-me com o espírito Joana de Ângeles. Surpreso, ele perguntou-me, Divaldo, você também já morreu? Eu disse, ainda não. Era tão real e em Technicolor. Então ele disse, vim trazido pela benfeitora para levar notícias suas aos familiares. No dia seguinte ao despertar, eu estava perfeitamente lúcido do acontecimento. Telefonei à família, dei as boas notícias. Então isso ocorre a miúde com todas as pessoas, em maior ou menor grau. Você trouxe um ponto importante, Divaldo. Às vezes nós despertamos, acordamos pela manhã com assim uma nitidez dos sonhos. Outras vezes os sonhos vêm todos fragmentados, sem sentido, enquanto uns vêm coloridos, os outros vêm preto e branco. Então, como é? Como essa questão da fragmentação e da lucidez do sonho? Aí está numa perfeita classificação. O sonho fragmentário são os arquétipos conflitivos da sombra. São as inquietações não digeridas do cotidiano. Aquele sonho pesado são os sonhos da libido sob outros aspectos. E aquele sonho technicolor é o encontro real. Pela minha experiência, eu cheguei a verdadeiros amigos. Quando sonhamos em preto e branco, são clichês do nosso inconsciente. Quando sonhamos com as cores, meu Deus, a grama era tão verde. Eu consigo descrever a indumentária. Foi o encontro real e o espírito traz de volta e imprime na memória atual a lembrança desses encontros espirituais. E já que você está falando aí sobre lembrança, porque na maioria das vezes, a maioria dos seres humanos não lembra nada do que sonhou, Divaldo? É muito comum dizer-me, eu nunca sonhei. Todos nós sonhamos. Ocorre que nem sempre o espírito imprime no consciente atual aquelas expressões do sonho. Talvez para não nos perturbarmos por misericórdia divina. Por outra, por fenômenos que transcendem, são transtornos psicológicos, conflitos, inquietações, temores que bloqueiam a lembrança dos sonhos. Mas todos sonhamos.